It's 6 o'clock and a very welcome to our Thursday evening at the museum. My name is Claudia Augustat. I am the curator for South America at the Weltmuseum Wien. And together with my wonderful colleagues Gerlinde Gruber and Rudi Risatti, I was one of the curators for our exhibition, Higher Powers, from Humans, Gods, and Natural Forces. The spirit of the exhibition is really good, coming together in the sentence, seeing across cultures. In the exhibition, we put objects from different times and regions together so they can tell new stories. 3 of the objects are related to the Afro-Brazilian religion Candomblé. This Candomblé is a very strong sign of the surveillance of people, of humans who were kidnapped in Africa and via the transatlantic slave trade were brought to Brazil where they were enslaved. But they never gave up and they created a vivid religion which is in progress until today. And it's a very special honor for me to welcome our tonight's speaker, Dr. Patricia Pinheiro in Brazil. Hello, it's good to see you. Hello. Hello. She's a lawyer, but she's also the Mãe Santo in the Casa do Rei El Señor das Alturas in Lauro de Freitas, which is in the greater region of Salvador de Bahia. We are very happy that she's coming, that she's joining us tonight and give us some insights in Candomblé, what it is, how it works, and hopefully we can get a little bit more information about the orishas, which are also part of the exhibition. The talk will be in Portuguese, and Susanne Viacava is here to translate it into English. Of course, like always, during the talk, you can send your questions into the chat, and after the talk, we will have some time to answer your questions. Right now, I hope you will have an interesting talk tonight, and I'm giving the floor to Dra. Patricia. Por favor. Ok. Boa tarde a todos. Saudações. Meu nome é Patrícia. Good afternoon, all. Greetings from Brazil. Meu nome é Patrícia Pinheiro. Sou EQED iniciada dentro da religião de matriz africana chamada de Candomblé. My name is Patricia Pinheiro, and I proceed this religion called Candomblé in Brazil. This is pronounced Candomblé in Portuguese. Ocupo o cargo de EQED. My position called EQED. EQED quer dizer escolhida pelo orixá. That means she has been chosen by Orixá. Orixá is a Brazilian name of a god. Ok? E a EQED tem a função de auxiliar no culto aos orixás, ajudar. Her job inside the religion is helping the cult. So she will be an assistant during the cult. É um cargo muito importante, de muita responsabilidade. It's a very important role inside Candomblé, and it has a lot of responsibilities under her shoulders. Porém, o meu cargo, eu não me manifesto, eu não tenho transe mediúnico, eu não recebo orixá. Eu ajudo aqueles que recebem, que incorporam, mas eu não incorporo. During her job, she is not in touch with spiritual beings. She helps people that have been in touch with them, but it's not her job to talk or see spirits. Ok. E eu sou iniciada para o orixá Ogum, orixá da guerra, orixá da tecnologia, orixá dos caminhos. And her father inside the Candomblé
religion is Ogun. Ogun name is related to the war, and she showed everybody the image of Ogun. Orixá, mostrado aqui através dessa ilustração, essa pintura, carrega espada, escudo e é o orixá guerreiro. And in the painting, everybody can see a sword, and it represents that he is a warrior. So he is a participant of wars. Ok. O meu currículo pessoal, eu sou delegada de Polícia Civil aqui no estado da Bahia, sou formada em Direito pela Universidade Católica de Salvador. She is a lawyer, an attorney, but she works nowadays in the police force of Brazil. E sou formada em Direito pela Universidade Católica de Salvador e fundadora e coordenadora geral do Movimento Mundial Afrodiaspórico. And she has been studied in one of the most prestigious university called the University of Laws, and she also has an important role inside an organization of religions. A convite do Museu de Arte Natural de Viena e da organização do Festival Cultural do Brasil na Áustria, venho aqui, com muita honra e satisfação, falar sobre o candomblé e os orixás, religião a qual pertence e para a qual fui iniciada. So she's here today to share with us her knowledge about her religion and explain some parts that she believes will be interesting for us to understand. And she believes this lecture will be interesting for everybody. Ok. O candomblé é uma religião afro-brasileira, nascida, surgida no século XIX. Her religion showed up in Brazil almost in the 19th century. A religião do candomblé é uma religião que foi trazida por negros escravizados da África Ocidental e da África Austral. Her religion is not originally from Brazil. It came from Africa, some different parts of Africa, like Oriental Africa. From the slaves, they were here in Brazil, originally from Africa. Esses negros escravizados teriam vindo da África Ocidental, Benin, Togo, Nigéria. The most important countries that the slaves came from in Africa are Togo and Nigeria. E Benin. And Benin, also Benin. E da África Austral, Angola, Moçambique, and Austral Africa, like Moçambique, Angola. Que seriam os povos bantus. They are called the Bantu people. Bantu people. Então, através do processo de escravidão, da colonização portuguesa, esses negros foram trazidos como escravos para o Brasil e aqui iniciaram o culto ao orixá. When they were coming in Brazil to be slaves, they started with this religion in Brazilian soil. So they never abandoned their religion. A religião do candomblé, diferente da religião RTI ou da religião tradicional africana, ela cultua no seu panteão, no seu conjunto, vários orixás, e não apenas um único orixá. The main idea of this religion is that they don't have one God. They have some gods, they call it orixás. Todos são cultuados dentro de espaços sagrados denominados terreiros ou ilês axés.
they are being cultured in specific places, called terreiros in Portuguese. These are specific places for this religion. Essas casas de culto africana são casas formadas por uma comunidade chefiada pelas Ialorixás ou Babalorixás, que são pessoas iniciadas no candomblé de alta patente e que têm o sacerdócio, né, que tem o direito, né, de sentar na cadeira e de exercer o comando dessas casas. Direito este conferido pela autoridade do orixá. She's telling that they have specific rules for the people who will be in charge of those terreiros. They will have specific names and they will need to follow specific procedures and rules determined by orixás. As Ialorixás e Babalorixás são os chefes dos cultos tradicionais religiosos dentro das casas de candomblé. The name of those bosses, those people in charge, are Babalorixás and Ielorixás. Ialorixás. Ielorixás. Yes. E são eles que comandam os cultos religiosos nas casas de tradição sagrada. They will be in charge of all the procedures inside the sacred houses, the cult places. O candomblé também é uma religião marcada pela hierarquia dentro das casas de culto. This religion has a specific characteristic. They have a strong hierarchy inside. Em primeiro lugar, os Babalorixás e Ialorixás. Em segundo lugar, first place, Babalorixás and Ialorixás. Quem comandam as casas. They are in charge in the first place. Em segundo lugar, os Ogãs e as Equedes. The second place are Ogã e Eked. She's one of them. She's a Eked. Ok. E em seguida, você vê os iniciados, os ebomes. Quer dizer, chamam-se ebomes, os mais velhos iniciados, os que já são iniciados há mais de 7 anos. And in the third position, we have the people with a long time inside, more than 7 years. They are called... Can you repeat? São chamados de ebomes. Ebomes. Their names are ebomes. Entre esses ebomes, alguns seguem também o sacerdócio, alguns são escolhidos para também serem Babalorixás ou Ialorixás e fundarem suas próprias casas. Entre esses ebomes existe isso também, aqueles que se destacam e que também vão seguir o sacerdócio. Between those people who are in the third place, some of them are chosen to have their own specific terreiros. So they will be chosen to found a new place of cult in this specific religion. They need to be chosen for this. Em seguida, nós temos os chamados Iaôs. Iaôs são aqueles que são iniciados no candomblé, no primeiro grau da religião. São todos aqueles que passam pelo processo de iniciação. Iaôs. And in the bottom of this religion, we have Iabos, the people Iaôs, com W. The people who are initiating into the religion. They are starting their path into this candomblé religion. Ok. Então, basicamente, é esta estrutura hierárquica de uma casa de culto de candomblé, de um terreiro de candomblé. So, in this candomblé religion, we have this structure. The first place, the second, the third, and the fourth, the bottom of the pyramid. Ok. Então, nós estamos falando de uma religião que nasceu no Brasil, praticamente nasceu nas senzalas durante a escravidão, né, a escravidão, o processo de escravidão no Brasil, onde todos esses negros vindos de várias partes da África foram colocados num único local e tiveram que compartilhar todos esses cultos trazidos de África para sobreviver, para manter o direito a ter a sua religião, o seu culto, a sua fé preservada.
Então, o candomblé é uma religião estritamente brasileira, que nasceu no Brasil durante o processo de escravidão e da junção de todos os negros vindo de várias partes da África. Todos passaram juntos a cultuar vários orixás. She's explained that candomblé, how it is known now, it is a religion formed by different kinds of religion from the slavery people that came from Africa. So it's not just one religion, it's a combination of different kinds of religion from people that came from different parts of Africa. They chose to continue to follow this religion, but they need to be together in a specific place when they were slaves. So they needed to share their knowledge in that time to preserve their religion. Então, o candomblé no Brasil, ele nasceu como resistência. Ele resistiu. Os negros trazidos de África encontraram, através da união, né, comum ao culto à fé, a forma de resistir e manter a sua tradição viva. When the slavery people were suffering, they got attached to their religion to survive, to have a reason to move on that situation they were facing in that time. So it's a very important symbol in Brazil of resistance. We will resist. Ok. Inclusive, né, na África, se cultua especificamente em cada região um único orixá. Cada região é um único orixá. No Brasil, como todos vieram de várias partes da África, todos se uniram e, para manter viva a fé, tiveram que cultuar todos os orixás de forma conjunta. Então, surgiu aqui, diferente de África, que se cultua por cada região um único orixá, o candomblé, onde se cultuam todos os orixás. She's explained that in Brazil, candomblé has a mixture of different kinds of orixás because the people in Brazil came from different parts of Africa. So each part of Africa has one specific orixá. But in Brazil, they were all together suffering, being slaves. So they find a way to all the orixás being together. Ok. A religião do candomblé tem mais de 3 milhões de adeptos no mundo inteiro. Porém, the religion nowadays has more than 3 million people. Porém, incluindo Europa, América Latina. Including Europe and Latin America. Porém, o centro principal do culto do candomblé é o Brasil. But the main place where this religion has is Brazil. Portanto, o candomblé é uma religião que hoje se encontra na diáspora africana, pelo mundo. So this religion started in Africa, but now it has spread all over the world. O candomblé é uma religião onde nós cultuamos cerca de 16 orixás, mas existem muito mais orixás, outros orixás que ainda não são mais cultuados nem conhecidos, mas são basicamente 16 orixás. She's telling that the number now we have in Brazil is 16, but there are much more, but they are not until today used. So they use for cult and for religion 16 orixás. A religião do candomblé é uma religião muito bonita e onde os orixás, que são entidades associadas à natureza, às forças da natureza, são cultuados, né, com seus elementos específicos. In this part, it's important to understand that each orixá is related to a force of nature and they have a specific purpose. Por exemplo, Iansã, orixá dos raios, dos trovões, dos ventos, orixá feminina chamada de Iabá. O feminino do candomblé, o conjunto de orixás femininos no candomblé é chamada de Iabás.
She's explained that the part that is feminine is called Iabá, and one of the orixás is Yansan. Yansan represents the storm. Isso. As Iabás são orixás do panteão feminino do candomblé. Yes, so she's explained that it has a feminine part and a masculine part. Yansan is from the feminine part. Chamadas Iabás. The name in Portuguese is Iabás. Yansan faz parte, como Oxum, como Iemanjá, Nanã, Euá. There are others like Iemanjá, Oxum, Oxum, Nanã, Nanã, Euá. Euá. All Ioba, of these names Ioba. and Oba. All of these names are from the feminine group of orixás. Especificando, né, o que representa cada orixá. Yansan, os ventos, as tempestades. Uma mulher guerreira também, carrega espada e luta, vai para a guerra, junto com Ogum. Yansan is a fighter, and she has a storm represent her, and lightings as well. Carrega espada. She has a sword. She carries a sword. She goes to the battle. As suas cores podem ser vermelha, a preferencial vermelho, mas pode também ter branco, carregar branco, a depender da qualidade do orixá. Her colors are basically red and white. Depends on the force of this orixá. Yansan também é tida como a esposa de Xangô, uma das esposas do orixá Xangô, o orixá da justiça. And she is known as one of the wives of the orixá Xangô. Xangô is an orixá from justice. Na sequência, nós temos Oxum, orixá dos rios, das cachoeiras, das águas doces. Representa o amor, a maternidade, a proteção. We have Oxum. It's a orixá that represents the water, love, maternity. As águas doces, geralmente ela é representada pelas águas doces, dos rios e das cachoeiras. And also calm waters, like rivers, lakes. É a orixá ligada à vida, à maternidade, à proteção, ao amor. It's related to the protection, to life, to love. Ok? E tem um culto muito forte no Brasil e fora do Brasil. Tem um culto muito grande. Tem muitas adeptas e mulheres iniciadas para o orixá Oxum. É numeroso o número de pessoas iniciadas para o orixá Oxum no Brasil. In Brazil, it's a big number of people of the religion who follows Oxum. A big number of women who are initiated under this religious force. Ok. E na sequência nós temos Iemanjá. Iemanjá, a mãe dos oris. A gente chama Yaori, a mãe das cabeças. A gente reverencia ela com essa saudação. Yaoriô. Yaoriô, Iemanjá, Iemonjá, a mãe do rio, a mãe dos peixes, que significa a mãe dos peixes. Iemonjá, a mãe dos peixes. Iemanjá, the next feminine one, she's called like the mother, and she made with her hands a sign that represents a greeting of her. She's doing it again. This is a sign. And she also represents salt water, like ocean, and also fishes. Na África, a Iemanjá é um rio, entendeu? Então, o rio lá em Yorubá é chamado Odô. Então, a saudação em Iemanjá é Odoiá. Iá é mãe, Odô é rio, mãe do rio, Odoiá. And the name of the greeting is Odoiá. Odoiá, the mother of the river. Odô is mother and Iá is river. Odoiá. É uma saudação em Iemanjá que nós temos no Brasil. Odoiá. Yes, nós it's saudamos Iemanjá, Odoiá.
It's a greeting they made for her. It's a greeting. É uma orixá feminina de extrema importância porque é tida como a mãe de todos os orixás, a mãe de todos os demais orixás. Então, ela é cultuada de uma forma também muito especial, com muito respeito, inclusive é a mãe de Ogum, orixá Ogum, da guerra, e do orixá Exu. She is known as the mother of Ogum and the other called Exu, and she's very important in Brazilian culture. She's the mother of all the orixás. Na sequência, nós temos o orixá Nanã, é a orixá mais velha do panteão. É inclusive atribuído o título, né, de vovó, avó, a mais velha também de todos os orixás. É o orixá do início do mundo. Ela é representada pela lama, a lama de onde nós viemos e para onde nós retornamos. É um orixá do princípio da vida e é ligada também à morte. She is known as Nanã is known as the most old orixá. She is related to the beginning of the ages. And she has one physical representation that is the mud, because she said that we all came from the mud and we all shall return to the mud one day. E ela também é extremamente ligada à morte. And she's very close to death. É mãe do orixá Obaluaê e é esposa de Oxalá também. She's mother of Obaloaê. Obaluaê, isso. Obaloaê, and she's... Orixá isso. Yes, correct? And she's Isso. the wife of, what's the Oxalá. name? Oxalá. And she's the wife of Oxalá. Nessa sequência, nós temos Obá, que é orixá também guerreira, uma das esposas de Xangô. We have Obá, one of the wives of Xangô. She also is a fighter, is a warrior. Também caçadora, guerreira e representada, ela não tem uma orelha, ela se manifesta com a mão aqui na orelha. Existe uma história para isso. She's a hunter, and her physical representation doesn't have one of the ears. That's why she made that sign, put the hand on the ear. She doesn't have one, and there is a story about it. Ok, e nós contaremos a seguir, depois, a seguir. She will tell the story after. E encerrando, Euá, orixá também, que é representada por uma serpente, seria o feminino do Xumaré, seria uma caçadora que se transforma em serpente, também em Dan, chamada Dan, e também a orixá da fertilidade, orixá dos rios, da caça. And the last is an orixá that represents a snake. It is very important too. E que representa a sociedade feminina no candomblé. Ela representa uma sociedade feminina de grande força chamada Geledés. She represents a very strong society called Geledés. Feminina, uma sociedade estritamente feminina. It's all formed by women, all feminine. E esse orixá tem o dom, tem a fama de ter enganado a morte. Ela driblou a morte, a própria morte. They have a belief that she has not been dead, so she has tricked death. Ok, então poderosa também. Dentro do culto ao candomblé é muito poderosa. She's very powerful inside the religion. Agora nós passaremos aos orixás masculinos, chamados aboróis. Now she's going to explain us about the masculine orixás, aborós. Nós temos aí no princípio o pai de todos os orixás, que é Oxalá, o orixá que veste branco, o primeiro de todos os orixás. The first one is Oxalá. He is also wearing white clothes, and he is the first one. He is the first orixá. Ele foi o primeiro orixá criado
né, pelo Deus maior, o Deus Supremo. O candomblé também cultua um Deus Supremo chamado Obatalá, Olodumare. She's explained that they have a supreme god called Obatala. Is that? Obatala? Olodumare, Obatalá, Orumilá. Yes, and those supreme god has created the first. So he was the first one created by the supreme god. Por isso, ele é chamado do pai de todos os orixás. O orixá Funfun, o orixá que veste branco. Funfun quer dizer branco, né? Que veste a cor branca. O primeiro orixá a ser criado pelo Ser Supremo, Oxalá, o pai de todos os outros orixás. He was the first one to be created, so he's known as being the father of all others. And he also wears white. White represents the first. So he's the first, he will wear only white. Ok. Então, nós temos também um orixá de extrema importância, muito reverenciado dentro do culto do candomblé, porque ele é o início de tudo. Ele é o pai de todos. E ele representa a paz, essencialmente a paz, a união, o amor e a criação. He's the first one, so he's very important into the culture, and here he represents the creation, the beginning of everything. So he's very important into the culture. Na sequência, nós temos Ogum, orixá da guerra, Ogum. The next one is Ogun. She's showing us the painting of Ogun, the Orisha of War. E quando eu falo em Ogum, eu reverencio a minha cabeça, porque eu fui iniciada para esse orixá. Eu peço a bênção e reverencio o meu ori, a minha cabeça, é o orixá para o qual eu fui iniciada e para o qual eu fui confirmada no posto de Ekede. How this is the Orisha of her representation. She always made one gesture with the hands touching the head, showing, this touch, showing that she has been referencing to him. He is her Orisha. Nós temos também esse orixá uma importância grande. Esse orixá é o pai da tecnologia, dos avanços tecnológicos do mundo. Ele movimenta esses avanços. Ele é o orixá da guerra, porque ele é guerreiro, ele luta, carrega espada e escudo e vai para a guerra defender aquilo que ele acredita. Então, ele é um guerreiro muito, muito importante, muito forte e muito respeitado. He's a very important warrior, and the people respect him so much because he has this power to start new things. He is also the father of technology and all the innovations into technology field. Então, nós temos esse primeiro dos orixás. Nós temos Exu também. Exu é irmão do Ogum, filho de Iemanjá. Exu is a son of Iemanjá and son and brother of Exu. A saudação a Exu, nós saudamos Exu com a seguinte frase: Larô Exu, Mojubá. Seja quer dizer reverência, Mojubá. They have a calling when they want to talk to Exu, and she will repeat again. Repete para eles. Larô Exu, Larô Exu, Exu Mojubá, Exu Lebara Nicobara. Trazendo paz, prosperidade, respeito a Exu, o primeiro dos orixás, o que abre caminho, que vem na frente. Exu é o grande comunicador entre o céu e a terra, entre os homens e o sagrado. She made the calling in her religion for us in the first line, and after she explained that he's very communicative, and he represents the communication. Entre os homens, entre a terra e o céu. Between man and gods. Então, ele é aquele que leva e traz a comunicação entre nós, que somos homens, e os orixás,
Ele é o grande comunicador. Então, ele é um orixá de extrema importância, porque nos jogos de adivinhação, nós fazemos os jogos de adivinhação, jogo de búzios, ele é que responde, ele é que traz as mensagens dos orixás para nós que estamos ali naquele processo de adivinhação, para que ele traga, propicie para aquela pessoa as respostas que ela precisa. Os trabalhos chamados de ebóis, tudo é Exu que traz. Exu é o orixá da comunicação. He's a big communicator between the gods and the people. So when they do the cults inside this religion, they use this búzios. This is a name of an object they use. And also Exu will help in this process of knowing the future, getting new answers for your problems, for the questions. So he will be the communicator between the gods and the men. Ok, e nisso ele é de fundamental importância, tanto que dentro do culto ao candomblé, os orixás, ele é o primeiro que come, o primeiro a ser cultuado. Se ele não for cultuado, em primeiro lugar, agradado, os caminhos não se abrem. O portal entre o céu e a terra não se abre, não há comunicação, a coisa não flui de uma forma perfeita. Então, a importância de Exu é equilíbrio. Exu é equilíbrio. Exu mantém o equilíbrio de todas as relações porque ele é o comunicador. Então, ele é o primeiro a ser cultuado, né, na abertura do culto ao orixá. Ele é o primeiro que come, é o primeiro a ser reverenciado. Isso é essencial para que tudo flua bem, para que tudo dê certo. Now she's explained that between all the orishas, he is always going to be the first. So the first to be honored in the cult will be him. He must be honored first. If they don't do it, they won't have the answers they want. So he's always the first. Because of this, he is known as the big balance. So he will bring this balance to this cult, to the place they would like. And of course, to talk to the people and have the answers of their questions. Ok, então na sequência nós temos Oxóssi. Oxóssi é o orixá ligado às matas, às florestas. É o orixá caçador. The next masculine one is Oxóssi. He is the orixá of the places with a lot of animals, a lot of plants, like forests, and he's very important too. Ele também é ligado ao equilíbrio natural, ao meio ambiente. Aliás, o candomblé é uma religião estritamente ligada ao meio ambiente, à natureza. E Oxóssi é o grande caçador. É aquele que sai para caçar, para trazer o alimento para a sua família. Então, ele é tido como o provedor da nação, o provedor de todos. One of his most important characteristics is being a hunter. So he will go to the forest to bring food to his family. So he will be the one responsible to feed the family. That's why he's so important. Na nação de Alaquetu, uma nação do candomblé chamada Queto, uma tradição do candomblé chamada Alaquetu, que já mostra que são os povos vindos do Benin, da África Ocidental. Ele é tido como orixá principal, o fundador da nação. So he's known as the founder of the nation, and he came from a specific place in Africa called Benin. Aí é Benin, Nigéria, África Ocidental. Benin, Nigeria, and Occidental Africa. Ele é tido como orixá principal. Aqui no Brasil, na nação Alaquetu, ele é o fundador da nação. In the Alaquetu, that is called a piece of their religion, he's the most important one. É o fundador de toda a nação Alaquetu. He's the founder. He's very important because he's the founder. Ok, é o grande caçador. E ele é saudado com Okearu, Okeodé, a saudação. Okearu, Okeodé. They have a specific greeting for him. She will repeat for us.
Repete. Okearo, Okeodé, Arolê, seja bem-vindo, grande caçador, que traga paz, prosperidade, fartura. Ele representa a comida, a manutenção do bem-estar de toda a sua comunidade. And she's explained that with this greeting, they are very happy because he will bring well-being for everybody, the food that everybody needs. So he's welcoming, they are welcoming him. Ok. Na sequência, nós temos o orixá da justiça, o juiz, o advogado do povo do candomblé, orixá Xangô, o rei, Obá, chamado de Obá, o rei. Xangô is the next masculine one. He's known as the king, and he's very important too. Ele é o orixá da justiça. He is the Orisha of justice. So he's always he's marked as being the lawyer, the justice related. Protetor dos advogados, dos juízes, dos promotores, de todos aqueles que promovem a justiça e daqueles que todos os filhos de Xangô são pessoas que são estritamente ligadas a um senso de justiça muito grande. E ele é protetor de todos os profissionais do direito. Ele é o juiz, ele carrega dois machados, um em cada mão. Machados são de face dupla, chamados oxês. Quer dizer, corta dos dois lados cegamente. É o equilíbrio, a justiça cega. A justiça que, né, promove sem distinção. Ele é justo. Então, ele é o rei que carrega a justiça. In the representation, they put him with two hammers, and these two hammers can cut in both sides. This represent he is fair. He's always fair, and he seeks justice. That's why he is the protector of the people who work with law, like prosecutors, lawyers, judge, and he's known as the biggest judge between all. Ok. Orixá também de culto importante no Brasil e na África. He's also in Africa, important, and of course in Brazilian religion too. Ele é o rei, ele é chamado Obá, ele tem um título de Obá. Obá em Yorubá quer dizer rei, aquele que carrega a coroa. And he is known as the king. He will carry a big crown. He's known as the king. Xangô, a cor preferencial, a cor dele é o vermelho. Ele também é orixá do fogo. And he also represents fire. That's why his color is red. Interessante, ele tem 3 mulheres, Obá, Iansã e Oxum. He has 3 wives, Obá, Iansã e Oxum. 3 wives. E Iansã é quem faz a dupla principal com ele, porque todos os 2 orixás, ele e Iansã, são um casal do fogo. Eles são representados pelo elemento fogo. Então, não é raro você ver o orixá aqui no Brasil manifestado, tanto Iansã quanto Xangô, comerem acarás de fogo durante a manifestação, a possessão mediúnica. Eles dançam e comem, podem comer também um acará de fogo. Ele carrega uma gamela com fogo na cabeça. A gamela é um prato de barro com fogo na cabeça flutuando. Between the 3 wives, he has chosen Iansã to be the most important because they are always together representing the fire. She explained that they have another representation of them. In the head, they put like a plate made of clay and it's on fire. So this is an image very strong because they are the couple of the fire. Ok. E é importante o culto a Xangô também. Aqui nós temos várias casas de candomblé que têm ele como orixá principal. There are many terreiros that has this specific orixá as the most important. So he has a very strong representation in Brazil. Um desses terreiros, muito conhecido também, não só no Brasil, como fora do Brasil, é o Ileaxé Opoafonjá. Um terreiro antigo, uma casa matriz, uma das primeiras casas de matriz africana da Bahia e do Brasil, e o orixá que rege o Opoafonjá é Xangô. Xangô Afonjá.
and she's explained that one of the terreiros most famous in Brazil and out of Brazil has him as the main god, the main representation inside. Ok. Na sequência, nós temos o orixá importante, que é Ossanhe, Ossanhe Agué. Esse orixá representa as folhas, as plantas, a cura, a medicina também. Ele é tido como orixá que provê, né, esse equilíbrio entre a questão natural, as folhas que são utilizadas no culto no candomblé. Então, nós reverenciamos muito Ossanhe, porque são as folhas dele que são utilizadas na iniciação do candomblé. Em todo o rito do candomblé, você utiliza folhas de vários tipos. E esse orixá da floresta, que é o patrono dessa natureza, dessa parte da natureza das folhas, e que traz também remédio, cura, traz um princípio mágico para o equilíbrio, né, dos iniciados através das folhas. Now she's explained that there is another one, Issan. It's this, Issan? Ossanhe ou Agué. Ossanhe ou Agué. The next one she's explained, he has an important role inside this religion because he represents the plants, and inside the cult, they utilize a lot of plants to start, to continue doing all the process inside. That's why he's very important. He's also important because of medicine. He protects the medicine and the leaves. It's very important to talk about the leaves in this part of the cult. E retornando, a saudação a Xangô, que eu não mencionei, retornando, é Caô Cabiecile. Caô, seja bem-vindo, rei. Caô Cabiecile. She's returning to the other one, Xangô, that she talked before this one, and she's giving the greeting. She's repeating the greeting they have for Xangô. Repeat. Caô Cabiecile. Seja bem-vindo, rei. Saudação ao rei. Welcome, king. Welcome, king. That's what it was meant. Ossanhe é salvado como eu, Assa. Eu, Ossanhe. Entendeu? É reverência ao Ossanhe, né? A respeito ao Ossanhe. Eu, Assa. É a reverência ao orixá das folhas. Now eu é folha. Now she's doing the greeting of this one that represent the leaves and the plants and the medicine, and she will repeat again for us. Repete. Eu, Assa. Eu, Ossanhe. Eu é folha em Yorubá. Okay, and she's explained that this last part of her saying is leaves in the culture. Na sequência, nós temos Obaluaê, é o chamado rei e dono da terra, o orixá da terra. The next one is Obaê. Obaluaê. Obaloaê, and he is the owner of the lands. É o rei da terra, o rei e o senhor da terra. Orixá muito importante, orixá muito sério, orixá que tem que ser cultuado com muita seriedade, muita dedicação, porque é o orixá da doença, o orixá atribuído que rege as doenças do corpo, o bem-estar, o que se manifesta, mas ao mesmo tempo que ele rege a questão das doenças, ele cura também as moléstias. She's explained that this one has a very important role inside because he is known as the one responsible for the diseases, for the sicknesses. So he's very important inside. And he also helps with procedures in the bodies, and she will explain later more about it. Obaluaê é cultuado aqui no Brasil durante esse mês de agosto, esse mês em que nós nos encontramos, aqui na Bahia e no Brasil, é o mês dedicado ao Obaluaê e a todos os outros orixás também que acompanham, né, esse panteão. Mas o Obaluaê, o culto principal a ele, se inicia agora no mês de agosto, aqui na Bahia e no Brasil. In August, that is the month we are now. It's the month of him. So it's a very strong, important, and celebrated month for this orixá in Brazil.
ele é saudado, ele se veste de palhas, você não vê o rosto dele, ele não se apresenta, ele se veste com calamaço de palhas. Ele representa o segredo. And she's explained that we cannot see his face because he's covered in leaves, old leaves, like they are always disappearing. And he's a very important too. Ninguém vê a aparência dele. Ninguém tem autorização de abrir e olhar o rosto dele. Ele é coberto, ele é o próprio mistério. No one can see his face because he's the mystery. He's a big mystery. E como eu disse anteriormente, ele está ligado às doenças e também à cura. Ele também cura, proporciona a cura de graves moléstias. É um orixá que é muito perigoso, é delicado, tem que ser cultuado de uma forma muito delicada. A saudação dele é Atotô. Atotô quer dizer silêncio. O rei está em terra. De tão reverenciado e solene que ele é, quando ele chega na terra, se manifesta, nós salvamos Atotô Abaluaê. Silêncio, o rei está na terra. And she's explained that he's so important that when he appears, everybody gets in silence, and she made the sign of silence. Everybody should be in silence because he's here, and he's very important too because of the diseases. So he's in charge of the cure, but also the diseases. He must be respected. E a saudação dele é Atotô. Atotô Abaluaê. Silêncio, o rei está em terra. Atotô Abaluaê, a saudação dele. She made the greeting of him for us. Can you repeat? Repete pra gente. Atotô Abaluaê. Silêncio, o rei está na terra. E quer dizer isso. Yeah. And she made the greeting, and it represents silence. The king is among us. Ok. Na sequência, nós temos o orixá, né? O orixá, e também importantíssimo, após o Abaluaê, né? Nós já falamos de Xangô, Abaluaê, o Molu, que também é orixá, que é parecido com o Abaluaê mais velho, nós já falamos também, né? E nós temos, né, já esse panteão masculino também já configurado, né? Nós já temos aí basicamente todos os orixás que são cultuados no panteão masculino. Nós temos Logum Edé. Logum Edé é o menino, é o orixá adolescente, é o orixá que vive entre o rio e a terra. É um orixá menino. Ele é filho de Oxum com Oxóssi. And she's explained that basically those are the masculine ones, the orishas, masculine orishas. There is also another one that goes to our world, to the spiritual world. He is like a teenager boy, and he comes and goes anytime he wants. Logum Edé. Logum Edé. His name is Logum Edé, the son. Isso, é um adolescente, filho de Oxum com Oxóssi. A orixá das águas com o caçador. He's the son of Oxóssi and Oxum. Oxum and Oxóssi are the fathers, and are the father and the mother. E Oxum é representada por uma sereia linda de águas doces, e ela se reflete no espelho. A beleza, ela se olha no espelho. E Oxóssi é o caçador. Ele carrega um ofá, chamado ofá, que na verdade, o ofá é um arco e flecha, é o símbolo de um arco com a flecha. E esse orixá, por ser filho dos dois, carrega os dois instrumentos dos dois pais, o ofá e o abebé, que é o espelho do Oxum. Ele carrega lindo, carrega os instrumentos dos pais, o arco do caçador, que é o ofá, do Oxóssi, e o espelho do Oxum, que se chama abebé. And in this part, she's explaining about the mother and the father. The mother is represented by a mermaid, and the father is like a warrior too, but he has an arrow. It's not like a hammer before, it's a warrior. And the sun is beautiful because the sun has both of the symbols with him. He has the symbol of the mermaid and the symbol of the warrior too, the arrow. E ele dizem, né? Isso aí nas lendas africanas, que ele vive 6 meses na terra com o pai caçando e 6 meses nas águas doces com a mãe pescando.
And the legend says about him, this teenager boy, that he passes 6 months on Earth with the father hunting and 6 months on the ocean with the mother. Ok. Na sequência, nós temos o orixá importantíssimo, cultuado no Brasil. Esse culto foi trazido do Benin pelos povos Jeje, chamado Oxumaré, ou Bessem. The next one is Oxumaré. Obessem. Obessem. It came from Benin, in Africa. Dos povos Daomé. The people Daomé, they are called Daomé people. Aqui no Brasil, essa etnia dentro do candomblé é chamada de Jeje, religião Jeje-Nagô, são Jejes, e cultuam muito Oxumaré. Another part is Jeje religion, and they have a strong participation inside Brazilian culture. E ele é representado como uma cobra chamada na linguagem iorubá, Jeje, Dan. Their representation, the physical representation, is a snake. Chamada de Dan, no culto tradicional Dan. The name of this snake is Dan. It's called Dan. É um culto importante trazido para o Brasil pelos negros que vieram do Jeje Daomé, da região do Benin, né? Daomé. É bom pontuar isso. É uma etnia, né, que veio para o Brasil escravizada da região dos negros, da região do Benin, do Daomé. And it's from a group of slaves that came from Benin, and they have this specific ethnicity. So they have some specific characteristics. The place in Africa is called Benin. E é o orixá patrono, um dos principais orixás cultuados dentro desse culto. É um dos principais, o Oxumaré é um dos principais. Ele é representado pela cobra e ele representa o equilíbrio do mundo também, o mar e a terra. He represents the balance in the road, and he also has this snake sign too. The balance and the snake. E ele também, na representação dele, é importante, porque ele é um ser que sobrevive, que tem a capacidade de sobreviver, representando pela cobra, entre dois elementos, o mar e a terra, as águas maiores. Ele representa. E ele é representado também por um olho, uma mandala de um olho. Esse olho seria o olho que tudo vê. Ele seria um orixá do início do mundo, do princípio da criação do mundo. Então, ele teria visto, né, como o mundo nasceu e como também os outros orixás vieram. Ele é um orixá que dá vidência, que dá equilíbrio. Então, o culto dele é muito importante. Two other representations are water and earth, and also a big eye. This big eye must be like the eye that can see everything. So this is an orixá from the beginning of the existence. He was there when nothing existed. He was one of the firsts. É característica dos filhos de Oxumaré terem grande poder de vidência, adivinhação no jogo de Fá, no jogo de Búzios. Eles têm uma grande vidência para prever futuros eventos futuros. Some people that really believe in this orixá, they have a specific gift. They can see the future, that they can predict the future at Búzios. Búzios is the name of the game. So between those elements, they can see the future. Ok, então um orixá muito importante, um culto muito grande no Brasil, mas maior ainda na África. E muito importante o culto a Dan, no Daomé, e aqui no Brasil, nos povos que trouxeram culto ao Oxumaré, né, Bessem, ligado também a Nanã, esses orixás são do Daomé. Nanã seria a mãe do Oxumaré, né? Oxalá, Nanã, Obaluaê seria irmão de Oxumaré. Então, são orixás específicos que foram trazidos pelos povos Jeje. Então, aqui nós temos 3 nações no candomblé. Nós temos o Jeje, nós temos o Angola e o Alaquetu. E temos outras nações, porém extintas, que já não existem mais. Mas temos ainda sobrevivendo aqui também o Ijexá,
Na Bahia, nós temos um candomblé de Ijexá chamado Calebocum. Nós temos essa tradição. Mas as 3 principais nações do candomblé são Jeje, Angola e Queto. She's explained that we have three nations inside. Jeje is the first, Angola, Jeje is the first, Angola is the second, and the third? Queto, Alaquetu. Queto, Alaquetu. Those 3 nations, they are inside Brazil, they are strong here, but in the past, there were much more, but they got lost with the time, and these are very important parts of the culture. E também nós temos uma nação que seria extinta, mas nós temos ainda na Bahia o culto muito vivo, já foi inclusive documentado, chamado Ijexá, o povo das águas. At Bahia, in specific at Bahia's state in Brazil, we have another one, like the 4th one. This is called Ijexá, os povos das águas. Ijexá. Ijexá. The name is Ijexá, people of the water. Their translation would be people of the water. Então, basicamente, né, para resumir, esse é o panteão africano, o culto, né, o candomblé quer dizer religião, né, religião no caso, casa de culto com atabaques, o candomblé com toques, candomblés. Etimologicamente falando, significa culto com toques, festa, culto com toques, candomblé, etimologicamente falando, o significado do candomblé. When you get the etymology of the word candomblé, you are going to see that it is related to the sound. So they make a lot of sounds into the code. They will do a lot of movements, and these movements will bring sounds. Com toques de atabaques, instrumentos percussivos. They use a specific instrument called atabaque. And when they play this specific instrument, the sound is very strong. Esses instrumentos, esses atabaques, são tocados estritamente aqui pelos ogães, que são também, como eu sou Eked, o ogã seria o masculino, são os ogães, os pais. Eles têm o dever sagrado, né, de tocar os atabaques, de cantar para o orixá, chamar o orixá do céu para a terra. E os atabaques são sagrados, são cultuados dentro do candomblé, eles recebem oferendas para fazer, né, na hora que emite o som, pelo toque dos ogães, eles induzem a manifestação no terreiro, a chamada dos orixás. Os orixás vêm, se manifestam nas pessoas que são iniciadas para eles, e ali se inicia a grande festa no candomblé, que se chama Xirê. Xirê, a grande festa dos orixás. In this part, she's explained that Ogani, the people who are allowed to play this specific instrument, when they play, they have they will bring the cosmos they need to the ceremony, and it's very important, the sound, the music, to have this rhythm. To have this rhythm is essential to have the communication with the other side, with the spirits. Através dos ogães, que são os homens, os pais no candomblé, é um cargo masculino, nós chamamos o orixá do Aie, do céu, para a terra, eles incorporam. And when they have these sounds, when they play this instrument, it's only played by men. It's like the fathers. Always the fathers will play. They will connect the other world with this one, and the people who have this ability, they will incorporate the spirit and start the cult in the second part. E quando nós celebramos a festa aqui a todos os orixás, essa celebração é chamada de xirê. Xirê é uma grande roda, né? Geralmente nos salões de candomblé, eles são salões grandes, você faz de uma disposição dos filhos de santo em roda circular, entendeu? E nessa roda nós fazemos as danças, né? Com os toques, os ganhos,
as pessoas se manifestam, as pessoas rodam em círculo, e é chamado xirê, a festa dos orixás. Ali eles se manifestam e ali é feito o culto, a celebração. Xirê quer dizer festa a orixá, a celebração maior, o xirê para o orixá, a festa por orixá, em forma circular. The celebration is called xirê. This name represents the party they will make to receive the spirits, and when they do it in circles. They need to do a circle in terreiros, so always a circle, and listen to the sound, sing. So all the celebration is in circles. Perfeito. Então, essa é uma forma ritualística que se cultua, né, nas festas, nas celebrações públicas. Os xirês são celebrações públicas, abertas não só aos filhos de santo da casa, mas a convidados, pessoas de outras casas e pessoas que queiram assistir. As celebrações do candomblé, elas são abertas a todo, quer dizer, as festas, né, públicas são abertas, né? O culto lá não, o culto é sagrado, é fechado, mas as festas de celebração são públicas e são chamadas de xirê. Xirê, the public parties are open for everyone who would like to attend it, not only for the people inside Candomblé religion, but everyone can go to the celebration, to the party, but the cults are only for the people inside their religion. The parties, no, the parties are open for everyone who would like to come. Tudo que é oferecido ritualisticamente dentro do candomblé para o orixá, os animais, as comidas que são preparadas, são arriadas, né? São oferecidas primeiro aos orixás, nos seus cultos, nos seus espaços específicos, chamados de pepelês, né? E depois são divididas para todos os que fazem parte da casa. O candomblé é uma religião muito democrática, muito caridosa, ela divide tudo, a comida, dividir a comida é um ato de amor do candomblé, acolher é um ato de amor, então tudo que é oferecido ao santo, os animais, tudo que é preparado, arriado no santo, é dividido com todos. É uma religião de fartura, de acolhimento, uma religião que dá de comer a todos. In this part, she's explained that the food has a main role inside their religion. This is a very generous religion. They want to see the table full of the food. So the first step is offering this food to the orishas. So they offer, and after they share between everyone. So this is a place of a lot of food. People will there to share, to eat, to be together. Então, a religião do candomblé é uma religião muito amorosa, acolhedora e generosa para com todos. Uma religião que não discrimina ninguém. É uma religião de acolhimento, de resistência. Não discrimina ninguém pela questão sexual, de gênero, nem pela raça. Por nada, o candomblé acolhe a todos. É a religião mais democrática que se conhece no Brasil. This religion is very democratic, so they don't make any distinction among the people. Gender, sexual condition, rich, poor, everybody is welcome. So they are very open to anyone who would like to participate. E a religião do candomblé é uma religião ligada à natureza, aos elementos naturais e também ao equilíbrio do meio ambiente. Ela prega o equilíbrio, a preservação das matas, da flora, da fauna, dos animais, os rios, as cachoeiras. O candomblé dialoga com a questão da natureza e com o equilíbrio. Elements of nature is very important to this religion. That's why they have a strong attach to environment, places. We can talk about forest, we can talk about rainforest, animals, and other places in the nature. E tudo que nós consumimos, né, dentro do candomblé, as comidas, como eu falei anteriormente, elas são sagradas. Então, elas também têm um dom para a gente, né? Não só de agradar o orixá, mas de promover para a gente equilíbrio e cura. Então, tudo que a gente ingere pela boca do candomblé é sagrado.
o ato de comer no candomblé é um ato sagrado. They believe the food is sacred, and how the food is sacred, they give a lot of importance to what they are eating. That's why the food is so important in Candomblé culture. E isso é um legado africano, é um legado realmente preservado. O candomblé é resistência. Então, tudo isso que também nós cultuamos aqui é um legado trazido de África. A importância, a preocupação com o equilíbrio, com a natureza, com a sustentabilidade, entendeu? Com a forma de você se manter, com a alimentação, com tudo, com a família em si, com as relações familiares. Então, tudo isso foi legado trazido de África para o Brasil e incorporado no candomblé. This part of the food, this part of being related to environment, to the sustainability questions, this all came from Africa. So she's saying that this religion is it's a kind of a resistance, and how this will resist, this is an important factor of this culture. Então, encerrando, nós temos uma religião extremamente importante na diáspora africana. It's a very important religion, thinking about how it spread around the world, came from Africa, but spreading all around the world. Uma religião que dialoga com a natureza e que prima pela preservação do meio ambiente. It has an important attached to the nature and thinks about the preservation of the nature. Que também respeita o ser humano em sua diversidade de gênero, racial, em toda a sua amplitude, prega o respeito à diversidade e nisso acolhe a todos indistintamente. The respect is very important, and they receive anyone who would like to participate. They don't have any problem with race, with gender, sexual condition. They are open to all different kinds of people. E uma religião de resistência no Brasil, uma religião que representa toda a resistência do povo negro no Brasil. And it represents the people from Africa that came here to be slaves, and they resist. So it's a symbol of resistance. E que hoje é mantida, né, pelas casas de culto tradicionais no Brasil inteiro, mas com muita luta. Nós temos uma legislação que garante a liberdade de culto no Brasil. We have some laws in Brazil that allows the people to have their own religion. So they have the freedom to have these terreiros, these places for cult, and it's under Brazilian law. Mas que ainda assim enfrenta muita resistência e muito preconceito. There are so much prejudice and so much resistance between the people who doesn't understand and doesn't know what it represents. Porém, o candomblé, enquanto religião, resiste, existe e é sempre ressignificado através de todos aqueles que realmente acreditam nos seus fundamentos. Candomblé religion will continue existing, thinking about the people who are believing in it. So they will resist and they will exist. Besides all the odds, it exists. E também é importante pontuar que o candomblé é uma religião onde não se cultua demônios. O candomblé africano desconhece a figura do demônio. Não existe essa entidade do mal dentro do candomblé. O candomblé, às vezes as pessoas por preconceito atribuem o demônio a Exu. Exu não é demônio, Exu é um orixá. É o primeiro, é o orixá da comunicação. Então o candomblé é uma religião onde não existe a figura do mal. Não existe essa figura do demônio é uma figura judaico-cristã. O candomblé abomina, não existe essa figura, nem essa entidade que represente o mal. Nenhuma. O candomblé desconhece. Inside Candomblé, there is no figure to represent the evil, like the demon in the Catholic Jewish religion. There is no symbol to it inside the Candomblé religion. They don't accept this.
O candomblé cultua a natureza, os iquices, os voduns e os orixás, a depender da nação. Então, é uma religião muito bonita, uma religião importante, que respeita a diversidade do ser humano, prima pela boa relação com todas as demais religiões, acolhe a todos, e é uma religião brasileira, uma religião que dialoga com a natureza, com o meio ambiente e com o ser humano na sua plena diversidade. Essa é a minha religião, esse é o candomblé do Brasil. Candomblé from Brazil, it's very important because they have the open dialogue between all the people. They don't have prejudice between the people, and they want to make everybody comfortable inside their religion. That's her religion, that's Candomblé. Thank you. Thank you very much for this very interesting talk. I heard a lot of things I already knew before, but I also heard some new things, and we have already some questions from the audience. The first one is maybe an easy one to answer. In the painting behind you, there is the Orisha and there is also the train. Can you say something about the meaning of the train in this painting? Susanne? Yeah, of course. Ela está perguntando se você pode explicar um pouquinho da pintura, o que representa esta pintura, quais são os elementos. Perfeito, perfeito. Sim, essa pintura representa aqui o orixá Ogum, o orixá dono da minha cabeça, para o qual fui iniciada. Esse é o orixá da guerra, o orixá guerreiro. Na lenda de Ogum, Ogum unificou 13 países africanos. Ele foi o grande conquistador, né? E o estado principal seria Irê, na África. Então, ele foi um orixá que ele abriu o caminho, ele unificou mais de 13 países, mais de 13 estados africanos. Então, ele é tido também, o culto dele é muito importante. Então, aqui, como ele é orixá guerreiro, ele traz aqui, essa representação de um trem são os caminhos que nós trilhamos na vida. Ele é orixá dos caminhos, ele favorece a nossa caminhada na vida. Ele é importante porque ele abre caminhos. She's explained that this painting represents her Orisha, and he's a very important one. This train in particular that she's explained is talking about our path in the road. So the path we are going to choose. So this train has this specific representation. Aqui seriam os caminhos, as estradas. Ele é orixá dos caminhos, que favorece a estrada, a boa caminhada do ser humano, com paz, com prosperidade. Então, aqui, o trem representa o trilho. Nós cultuamos aqui no Brasil, nós oferecemos para Ogum inhame. O inhame é uma comida essencial para todos os orixás africanos. É o inhame. She's explained that the path is very important, and they also offer a specific food for orixá, called inhame. E aqui no Brasil também nós oferecemos, algumas pessoas oferecem também na linha do trem, nas estradas. Nós oferecemos dentro de um prato de barro, inhame com azeite de dendê, com mel, nas estradas para ele favorecer os nossos caminhos. And there is a specific thing that people that believe in this Orisha do. They go to specific places like roads, and they put some food there to open the ways, like they will have fortune, like bring fortune to my life. If I let food there, I will receive fortune, good luck. Ok. E nós temos também aqui a espada. Ele carrega a espada e o escudo. Ele é orixá da guerra. E a cor dele é o azul marinho, ou, a depender da nação, azul marinho, ou o verde. O verde, no Quetu é verde, no Angola azul. E ele carrega espada e escudo. Ele é orixá da guerra. He is the Orisha of the war, so that's why he has a sword, and the colors are navy blue, and depends on the nation is green. Okay, another question, or maybe we can put them together, is a little bit more about the relation between humans and Orisha. So for example, can you call a Orisha to come to your terreiro?
And the other thing is when somebody is Orisha incorporate in a person, what has to be taken care of? Are there dangerous moments in this possession of a Orisha to a human? Ela fez duas perguntas. A primeira, como que o orixá incorpora, em que momento que ele incorpora, e a segunda, que está relacionada, se é perigoso incorporar e quais são os fatores que podem deixar perigoso ou não. Olha, a incorporação no candomblé é um ato sagrado, divino. The incorporation is sacred, is divine. Então, o orixá, quando vem a você, ele está lhe divinizando, ele está compartilhando energia limpa, linda com você. O seu corpo vira um templo para que você receba aquela energia divina. Uma energia divina não pode representar perigo. The energy is divine, so there is no dangers between a sacred energy. They will receive only good energy, and your body will be a temple that you will receive this amazing energy. E aquele que incorpora o orixá, ele é preparado para isso, ele é iniciado para ele receber aquela energia. Ele tem que ser purificado e iniciado para que seu corpo, né, tenha o direito de incorporar essa energia divina. It's not anyone who can enter in a terreiro and receives an orixá. There are specific people, they are prepared for it. So they pass for a process to purificate the body before receives o orixá. O orixá, ele não se apodera do corpo, ele não se manifesta se a pessoa não estiver devidamente preparada para recebê-lo. Então, isso aí já é um cuidado, né? Uma prevenção, não representa perigo, não tem nada a ver com o perigo, muito pelo contrário, por ser uma energia divina e preparada. It's nothing related to dangerous. The person that will receive is prepared, so it's never dangerous. O orixá, ele só incorpora se a pessoa estiver devidamente preparada. E ele se manifesta quando ele é chamado, os toques. Nós temos os toques, as músicas, que para cada orixá. Então, nós cultuamos primeiro Exu, depois Ogum, depois, na sequência, Oxóssi, Ossanhe, Xangô. O xirê segue uma sequência. Então, no momento que se chama, se toca para aquele orixá, ele se manifesta. She's explained that they have a specific order to call the orishas, and they have the sound. They need to make this sound with the instruments. Cantos. And they need to sing as well. So it's not out of the blue. They will receive it when they are prepared. What is the main reason for people to decide to become initiated in Candomblé? Qual é a razão principal para as pessoas escolherem entrar, serem iniciados no candomblé? Olha, aqui no Brasil nós temos um ditado que nós dizemos que nós do candomblé somos escolhidos. Nós somos de uma religião de pessoas escolhidas pelo sagrado. Nós não escolhemos, não, nós somos escolhidos. She is telling that we don't choose. We have been chosen. So it's not my choice. I don't go there because I want. I have been called. I have been marked. That's why I think I chose, but no, I have been chosen before. Então, nós temos em qualquer circunstância, seja, às vezes, pela pessoa iniciada, não só, né, pela forma de amor ao orixá, mas algumas pessoas também passam por problemas de saúde e são levadas a se curarem no candomblé. Mas ainda assim, toda causa tem um efeito. Então, que isso é causa e efeito. Então, no momento que aquele fator, aquele fenômeno se manifesta, aquela pessoa já é marcada para seguir o seu caminho dentro do candomblé. Ela é escolhida pelo santo. Ela é especial. Nós somos uma religião de escolhidos. She's explained that there are people who look for candomblé because they are sick or there is a big problem in the family and they seek for a solution, a miracle. But the time they enter there, they have a purpose. They are not there for nothing.
That's why she said her religion is for the chosen, the people that have been chosen before. Então, resumindo, para toda pergunta há uma resposta. No candomblé, nada é por acaso. Então, quando você é tocado, é escolhido, você tem aquele caminho de seguir. Então, o candomblé é uma religião de amor. As pessoas vão por dedicação, fé e amor orixá. And she said that there is no answer that can't be answered. Inside Orisha culture, inside Candomblé culture, everything can be answered and everything has a purpose. Okay, so there's one last question, because you told us that some of the orishas are married. And the question is if Oshun, for example, can also choose human husbands. Ela está perguntando se o Oxum, como ele é casado, né? Enfim, tem os casamentos dentro, entre os orixás, se os orixás se casam com as pessoas, com os humanos. Não. Essa seria o Itã. Eu, quando falei de Logum-Edé, seria um encontro do feminino com o masculino, gerando, com a força procriadora de gerar um outro ser, que é Logum-Edé, que é um outro orixá. Entendeu? Isso seria a lenda para o surgimento desse orixá menino, adolescente, que vive entre o reino das águas e das matas, porque ele é filho de um caçador com uma sereia. Uhum. Mas isso é uma lenda, é um Itã, é uma concepção, né, dentro do povo iorubá para o surgimento desse orixá. É uma construção de forma metafórica. She's explained that there's a legend that a human got married with an orisha, but this is a legend. It doesn't happen in the real world. This was an explanation for the creation of the sun between the mermaid and the warrior. This is a legend. It's not real. No people there is no people that get married with orishas. It doesn't exist. Porém, né, nós dentro no culto do candomblé, na iniciação, quando nós passamos pelo processo iniciático, né, que eu não posso me aprofundar aqui, porque são segredos, são coisas que são só reservadas àqueles que se iniciam. A gente não pode trazer, tem que ter esse respeito ao segredo, ao aó, o segredo. Então, nós usamos, né, na iniciação, um colar de contas no pescoço, que representa o nosso orixá, né? O nosso orixá que toma a frente da gente, o nosso orixá de cabeça. Essa conta se chama Quelê. And she also explained that if you want to have a more touch with your orisha, you can put like a necklace in your neck with some seashells, and these seashells, they will connect you with your orisha. This is another representation. E tem o nome de Quelê. Essa conta que nós levamos no pescoço se chama Quelê. The name of this specific necklace made of seashells is Quelê, called Quelê. E ele representa a nossa união com o nosso orixá. Alguns dizem que seria a nossa aliança, a aliança do nosso casamento, da nossa união com o orixá, no nosso renascimento para o orixá, mas que ele representaria esse elo entre nós e o nosso sagrado. This necklace represents a bond, a vow that you made with the orixá, like a wedding ring. So I'm married, I have a wedding ring with my husband. So they have this necklace to represent a strong attachment between the person and the orixá. Okay, wow. Okay. Yeah, well, the time is running out. Muito obrigada. Foi um placer. And I think it was a really very interesting and intense insight into a very beautiful religion. And at this time, I also want to thank Vanessa and Michael Tölle from the Papagaio Society, who are always organizing the Brazilian Cultural Festival together with our museum, for bringing us in contact. And I hope that maybe in the future we can do something else together. And I also want to thank my colleague Tina Madel, because she took care on all the technical belongings, which is very important in the virtual space.
So yeah, I hope you had an interesting evening, and I hope that someday we will also have the possibility to meet in reality. So, muito obrigada e adiós. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, Muito obrigada. obrigada Thank you. e agradeço a todos. Em nome da Veri Papagaio, agradeço a todos. Thank you all. Thank you for your time. Thank you for listening us. Have a nice evening. Thank you. E que algum abençoe a todos. Que algum abençoe Yeah. a todos. Ogum bless all.